Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal da Escola Clássica e hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante nas aulas de gramática. E eu não estou falando apenas de aulas de gramática da língua latina, estou falando também da gramática na língua portuguesa. Afinal de contas, nós temos uma língua que é neolatina, uma língua que vem do latim e que, por vezes, torna o latim indispensável nas aulas de gramática. Então, se tu quer saber mais sobre o que eu vou falar neste vídeo, permanece aqui, inscreve-te no nosso canal, curte, compartilha, comenta aqui neste vídeo, faz perguntas, estamos aqui à disposição. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre um assunto extremamente importante. Ninguém sabe quem é o tal do sujeito? Sujeito da oração, né? Quem será o sujeito da oração? Por que nós chamamos este tal sujeito de sujeito? Ou seja, por que nós chamamos esta parte da oração? E quando eu falo aqui oração, pode ser que alguns pensem, está falando de alguma oração da igreja ou de alguma oração? Não, eu estou falando das orações da gramática, ou seja, estou falando daquelas frases com sentido completo que possuem um verbo. Né? Então, nós podemos ter uma frase, se uma frase tem mais de um verbo, né? Se nós vemos uma frase com mais de um verbo, com mais de uma ação diferente dentro dela, é porque ela possui duas orações. As orações se completam e tem um núcleo com um verbo. Né? O núcleo se dá por meio de um verbo. Mas, pessoal, calma, eu não estou falando aqui agora sobre esta definição. Vamos falar sobre o sujeito da oração. Nós sabemos que, primeiro de tudo, quando nós vamos estudar pela primeira vez aquilo que nós chamamos de sintaxe da língua portuguesa, tá? Veja muito bem aqui, é necessário diferenciar muito bem isto. Tá? Quando nós falamos de sintaxe, nós estamos analisando as frases, as sentenças, as orações da língua portuguesa. Nós estamos analisando conforme a função sintática destas palavras. Não estamos analisando mais, ou já se pressupõe ao estudar sintaxe. Então, se tu, por acaso, queres saber, por exemplo, o que são orações subordinadas, coordenadas, o que são aí o sujeito, adjunto adverbial, adjunto adnominal, tu queres aprender melhor estas partes, é melhor tu não aprenderes isso agora, antes de conhecer as funções morfológicas, né? Antes de conhecer as classes morfológicas da língua portuguesa, antes de saber diferenciar muito bem se as palavras são substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, particípio, etc, etc, etc. Particípio até não está, às vezes na gramática não aparece como uma dessas classes morfológicas, mas mais é no latim que nós temos ela diferenciada como uma parte da oração, né? Como uma parte das sentenças. Mas olha só, sujeito da frase, foco no sujeito. Da onde vem a palavra sujeito, pessoal? Então, da onde vem esta palavra? O sujeito da oração normalmente é aquele que faz uma ação. É aquele substantivo que está ali na frase, às vezes acompanhado de adjetivos, né? João caminhou pela rua. Quem é o sujeito da oração? João. Não é porque ele é um sujeito, uma pessoa. Eu vou explicar por que é chamado de sujeito. Vamos retornar um pouco na história da língua latina e vamos ver lá que existe uma palavra que nós podemos ver, inclusive, já nas categorias de Aristóteles, já traduzida assim. Vamos ver se eu tenho aqui o livro das categorias. Aqui. Neste livro aqui, pessoal. Então, neste livro aqui nós já vamos ver a palavra em latim subjectum. Subjectum. E nós vamos ver a palavra grega da qual sai a palavra subjectum, como tradução latina, que é hypokeimenon. Hypokeimenon. Ambas significam a mesma coisa, mas uma é a latinização da outra.
Né? Então, uma é a latinização da palavra grega. Significa aquele que é posto por baixo. Como assim? Subjectum. Iacere é atirar. Ou na gramática, quando nós vamos falar destes termos abstratos de categorias, iacere, né? Esse iectum que vem desta palavra, já significa algo que é colocado, jogado ou posto, né? Que é posto onde? Por baixo. Por baixo do quê? Por baixo de outros atributos. Veja bem, posso formar frases assim: João é um bom menino. O João corre pelo parque. O João é um mau menino. O João está bem. O João está em sua casa. O que eu estou fazendo? Eu estou, primeiro, dizendo um nome ou falando de algo que poderia ser uma coisa, poderia ser o copo. O copo está quebrado. O copo é grande. O copo é belo. O copo está cheio. E o copo é o sujeito da frase. Mas por que, pessoal? Por que sujeito? Porque ele está posto debaixo. É como se nós tivéssemos esta palavra por baixo do quê? Dos atributos que a compõem. Então eu vou dizer aqui de um modo muito simples, eu posso dizer: o copo é belo. Claro, o copo do Instituto Hugo de São Vítor, a caneca do Instituto, é bela. O sujeito da frase, então, a caneca, nesse caso aqui, o sujeito desta oração, está por baixo dos seus atributos. Eu coloco esta caneca e é como se eu jogasse os atributos todos, as suas características ou aquilo que ela faz por cima dela. É como se eu assentasse as coisas por cima dela e por isso eu chamo de subjectum, que é traduzido em português como sujeito. Ou seja, é aquela parte da oração, né, aquele substantivo que está ali. Olha só que interessante, substantivo também parece, né, um conceito muito semelhante a sujeito. É o substans, ou seja, aquilo que permanece por baixo, mas já dá um sentido de permanecer, porque daí vem do verbo stare, stans. Então notem, há um paralelismo aqui, há uma semelhança entre sujeito e substantivo mesmo. E aqui a caneca recebe atributos, né? Se coloca os atributos por cima dela. Aqui, claro, isto é só apenas uma analogia aqui que eu faço com esses gestos e tal, para que vocês mais ou menos peguem o sentido deste uso de subjectum, ou seja, de sujeito. Nós não chamamos, portanto, a palavra de sujeito porque ela é aquele sujeito que anda pela rua, o sujeito que nós vemos. Não, é uma característica abstrata daquele substantivo que vai aparecer na frase, porque ele vai receber atributos. Outras ações serão associadas a ele. Ou seja, ele está por baixo de tudo isso. E, por exemplo, se eu tenho um verbo numa frase, uma frase pode começar com um verbo, por exemplo, pulou, né? Pulou no parque sem parar o João. O sujeito foi lá para o fim da frase, né? Foi lá para o fim da oração. E aí? Isso muda o fato de ser sujeito? Não, ele ainda é o sujeito. Porque eu não posso dizer que algo ou alguém, né, pulou se não tem este alguém. Certo? É incoerente, é incompleto, é absurdo dizer que alguém pulou se não tem este alguém. Este é o sujeito. O sujeito, portanto, está como que por baixo. É subjectum, né? Está jogado embaixo, está posto embaixo de outros atributos, ações, outras afirmações e sobre aquilo que vai ser dito sobre ele. Qual é a palavra que nós temos daí, então? Nós temos um verbo na língua latina que vai se transformar numa dessas categorias gramaticais. Que verbo é esse? Predicere, ou seja, predizer. E aí nós temos o predicado, ou seja, aquilo que se diz do sujeito.
sujeito e predicado, né? Então, qui predicitur, aquilo que é dito do sujeito. Então, por isso que nós temos o sujeito e o predicado na gramática, porque nós temos o sujeito e algo que é dito sobre o sujeito, sobre aquilo que está por baixo, algo que se assentou por cima dele. Como se nós víssemos então esta imagem de coisas sendo empilhadas umas sobre as outras. Bom, caso eu tenha confundido algo na cabeça de vocês, ou tenha esclarecido muitas coisas, escrevam aqui, deixem nos comentários e eu vou explicar melhor ainda para quem me perguntar, né? Posso dar outras referências também a respeito disso. Mas entendam, é muito difícil estudar gramática já com os livros, né, com os manuais de gramática que nós temos, quanto mais sem a língua latina ou a língua grega. Fica mais difícil ainda compreender estes conceitos abstratos que nós tanto ouvimos a vida toda sem a menor ideia de onde vieram. Muito obrigado e até a próxima.